noite, 4 horas de louvor e adoração. Toque de adoração no ar. Vem aí a reflexão da manhã. Jovem Gospel. Hoje nós vamos refletir na palavra de Deus, vamos falar sobre a vontade de Deus para as nossas vidas, né? O que o Senhor quer. E a nossa leitura hoje, nós vamos trabalhar em cima da mensagem, né? Da reflexão da Rádio Transmundial, né? Que é uma reflexão que tem disponível pra gente no presente diário, todos os dias, né, Liana? Tem uma reflexão durante todo o ano, todo dia você tem uma reflexão para você ler com base bíblica, né? Que você pode acompanhar com a leitura da Bíblia, ver os versículos da Bíblia que estão lá presentes também. E isso é importante para nos ajudar na nossa caminhada cristã, sempre ter, né? O depoimento de pessoas, ter uma mensagem de alguém que é cristão, tem compromisso com Deus e tem o que nos ajudar nessa caminhada. Portanto, a nossa leitura de hoje, nossa reflexão é baseada em uma das mensagens do presente diário da Rádio Transmundial. E a nossa leitura hoje é em Mateus capítulo 6, versículos 9 a 13. Assim diz o Senhor: vocês orem assim: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Dá-nos hoje o nosso pão de cada dia. Perdoa as nossas dívidas, assim como perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Essa é uma leitura que a gente lê, muitas pessoas já leram e acabou até decorando, né? E acaba se tornando como uma reza, né? Uma repetição. E a pessoa acaba falando e não meditando realmente na palavra que está sendo lida aí. Jesus nos ensinou uma coisa muito importante, nós devemos valorizar isso. Seja qual for sua religião, ou mesmo se você não for uma pessoa religiosa, é possível que em algum momento você já tenha recitado a oração do Pai Nosso, como frequentemente acontece com o que é recorrente em nossas vidas. É fácil repetir aquelas palavras ditas por Jesus sem prestar atenção no que significam. Talvez, nesse momento, ao abrir a Bíblia e deparar-se com essas conhecidas palavras, você tão somente tenha passado os olhos por cima ou mesmo nem lido, por já conhecer de cor, já ter decorado. É possível escrever livros inteiros sobre os ensinamentos de Jesus, sobre os ensinamentos de Jesus, nos dá por meio dessa oração modelo. Mas neste momento queremos falar apenas sobre o versículo destaque que lemos aqui agora há pouco, em que diz: seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Você está pronto para fazer a vontade de Deus? Você já procurou saber qual é a vontade de Deus para a tua vida? Nós devemos ficar atentos quando abrimos nossa boca, né? Quando oramos ao Senhor, como declaramos ao Senhor, abrimos o nosso coração para Ele, porque Ele está nos ouvindo, Ele está atento às nossas orações. Devemos ser sinceros e saber que estamos falando com Deus. Ninguém tem dúvida de que a vontade de Deus é feita no céu. Com tantos anjos a servi-lo, com tanto o seu poder e soberania, não nos custa pensar nisso. Lá está o trono de Deus. Então, como a vontade dele não seria feita, se ele é soberano, é Deus e reina? Mas será que podemos dizer que a vontade de Deus é feita na terra assim como ela é feita também no céu? Será que essas pessoas estão compromissadas com esse Deus? Neste trecho, a pessoa expressa o desejo de que a vontade de Deus se cumpra em sua vida. Ao dizer tais palavras, estamos pedindo: não seja o que eu quero, Senhor, mas sim o que tu queres. Estas, aliás, foram as palavras de Jesus quando estava prestes a ser preso e morto. Você lembra lá em Marcos 14, versículo 36, Jesus no jardim do Getsêmani, pedindo para afastar dele aquele cálice, mas que não seja feita a vontade dele, mas sim a do Pai. Será se estamos também com esse pensamento, né? Com esse desejo no coração? Jesus cumpriu integralmente a vontade de Deus, mesmo quando isso implicou seu sofrimento e morte. Por outro lado,
Quantas vezes temos uma orientação clara a respeito do que Deus quer que façamos, como perdoar, amar, abrir mão do nosso orgulho, nos humilhar, insistimos em nos fingir de surdos, oramos como Jesus ensinou, mas vivemos um seja feito a minha vontade. Conhecemos todo o Pai Nosso e não praticamos essa linha, porque dói entregar o controle do que somos a outro. Mas lembre-se de que a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável, como está lá em Romanos 12, versículo 2. O que vale a pena obedecer ao que ela diz. A lição nós já sabemos de cor, conhecemos a palavra, conhecemos a oração que Jesus nos ensinou. Só nos resta agora praticar, ser fiéis a Deus, entender o que Deus quer que façamos. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Você está pronto para seguir a vontade de Deus para a sua vida? A vontade de Deus é trazer salvação. Deus nos ama e quer o melhor para nós. Sua vontade é boa, perfeita. Pela vontade de Deus, Jesus morreu e ressuscitou para dar vida eterna a todo aquele que crer. Aquele que ama a Deus procura fazer a vontade de Deus. É como o filho que ama o seu pai. Quando ele é obediente ao pai, recebe elogios e o pai cada vez mais se alegra com aquele filho. Nós somos assim para Deus. Jesus pagou o preço para que nós pudéssemos ser chamados filhos de Deus, filhos do Altíssimo. Agora, como nós estamos nos comportando na nossa estadia aqui terrena? Estamos realmente compromissados com o Senhor? Devemos orar a Deus pedindo que Ele nos ensine sua vontade. A vontade de Deus é que vivamos de maneira santa, fazendo o bem e sendo gratos. Quem faz a vontade de Deus é abençoado. Deus está cuidando de cada um de nós. Deus é bom, generoso, Ele é fiel, Ele é amoroso. A prova disso é Jesus, que pagou esse alto preço por mim e por você para sermos chamados filhos de Deus. Agora, estamos sendo filhos rebeldes ou filhos amorosos e filhos obedientes, que atende o chamado do Pai? Abra o seu coração para o Senhor. Quando você falar com Deus, seja sincero em suas orações, falando o que realmente você está sentindo. Lembra-se que lá em João 6, 37 ao 40 diz: todo aquele que o Pai me der virá a mim, e quem vier a mim eu jamais rejeitarei, pois desci dos céus não para fazer a minha vontade, mas para fazer a vontade daquele que me enviou. E esta é a vontade daquele que me enviou, que eu não perca nenhum dos que ele me deu, mas os ressuscite no último dia, porque a vontade de meu Pai é que todo aquele que olhar para o Filho e nele crer tenha vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Você crê nessas palavras? Pois as palavras de Jesus, o Filho de Deus, que cumpriu toda a vontade do seu Pai. O mundo e a sua cobiça passam, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Olha que palavra muito boa que está em 1 João, capítulo 2, versículo 17, O mundo e a sua cobiça passam, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. A partir do momento que nós nos reconhecemos Jesus como Senhor e Salvador das nossas vidas, que nós o aceitamos, que somos adotados por Deus, nós temos uma missão de cumprir a vontade de Deus aqui na terra. Lembre-se, é que Ele não quer que nenhuma pessoa se perca, mas que todos cheguem ao arrependimento, e cabe a mim e a você, que fomos aceitos por Deus, levar esse evangelho de salvação a essas pessoas que não o conhecem. Ezequiel 18, 23 diz: teria eu algum prazer na morte do ímpio? Palavra do soberano, o Senhor. Ao contrário, acaso não me agrada vê-lo desviar-se dos seus caminhos e viver? Portanto, vamos ter esse desejo no coração de ajudar as pessoas a se desviar do mal. Nós mesmos, quando encontramos a luz, a verdade, nos alegramos porque agora temos a esperança de vida eterna. Se nós que conhecemos Cristo, no momento que sentimos que nos afastamos, começamos a nos entristecer e enfraquecer, é necessário expandir esse ministério à frente, levar para que outras pessoas também tenham essa alegria. Essa é a vontade de Deus.
Efésios capítulo 1, versículos 9 e 10 diz: e nos revelou o mistério da sua vontade, de acordo com o seu bom propósito que ele estabeleceu em Cristo, isto é, de fazer convergir em Cristo todas as coisas celestiais ou terrenas na dispensação da plenitude dos tempos. Em Salmos 37, versículo 34, espere no Senhor e siga sua vontade, ele o exaltará, dando-lhe a terra por herança. Quando os ímpios forem eliminados, você o verá. A nossa alegria é saber que um dia vamos ver a face de Deus. É que um dia vamos poder contemplar a presença de Deus em nossa vida, viver com Ele eternamente. É uma alegria muito grande saber que estaremos morando com o vencedor, aquele que venceu a morte, e que o lugar para onde nós vamos não haverá mais tristeza nem dor, porque estaremos na presença do Deus Altíssimo. Em Mateus capítulo 7, versículo 21 diz: nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. É uma coisa muito séria, porque há muitas pessoas hoje dizendo que servem a Deus, que buscam a Deus, falam, são eloquentes no falar, mas a sua vida não condiz com o que estão falando. E isso serve para essas pessoas. O que Jesus está dizendo aqui: nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade do meu Pai que está nos céus. Portanto, é um compromisso muito grande, meu e seu, de fazer a vontade de Deus, de conhecer a vontade de Deus para as nossas vidas. Tenho o desejo de ler a palavra de Deus e buscar nela orientação e saber o que Deus quer que você faça para agradá-lo. Ele já nos agradou, nos agraciou com a morada eterna na eternidade, com o presente que Cristo nos deu de abrir o céu para que nós pudéssemos morar lá, de ter a presença de Deus em nossas vidas, do seu Espírito Santo nos acompanhar na nossa caminhada terrena, nos preparar para estar com Ele. Isso já é um grande presente, já é uma dádiva muito grande para nós. Agora devemos, nesse momento, ter o desejo no coração de fazer a vontade daquele que nos agraciou com a salvação.